Olá, galera! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Pro Kelly de Sociologia. E para encerrar a nossa série sobre a população das regiões do Brasil, hoje trago para vocês a população da região Sudeste. Isso, a nossa região, região Sudeste. Acompanha comigo o slide, por favor. População do Sudeste do Brasil. Vamos ver a definição e histórico, nós vamos ver a cultura, a economia e os problemas sociais enfrentados pela nossa região. Bom, o Sudeste é uma das 5 macro-regiões do Brasil, definidos pelo IBGE em 1969. É formado por 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sua extensão territorial é de mais de 924 mil quilômetros quadrados. É o complexo regional mais populoso do país, porque, de acordo com o censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE, totaliza mais de 80 milhões de habitantes. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 87 habitantes por quilômetro quadrado. É a região do Brasil onde mais existe a migração de povos de outras regiões. O IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano da região Sudeste, estão entre os melhores do Brasil. E a maioria da população reside em áreas urbanas, aproximadamente 93% da população reside em grandes centros urbanos. E as taxas de alfabetização são consideradas elevadas. No entanto, os estados sofrem com vários problemas urbanos, como engarrafamento, déficit de moradia, muita violência, poluição e tantas outras coisas. Nós já vamos ver sobre os problemas sociais. Assim como as demais regiões do Brasil, o Sudeste sofre influência do relevo e da altitude, ocasionando grandes mudanças climáticas. Entre os climas do Brasil, a região se caracteriza com o clima litorâneo úmido e do clima semiárido. Quem nunca falou que em São Paulo, ou Belo Horizonte, Rio de Janeiro, existem as 4 estações do ano em um único dia? É por causa deste tipo de relevo e altitude que temos essas mudanças climáticas tão fortes. A ocupação mais efetiva dos espaços da região Sudeste foi a partir de 1532, no século XVIII, depois da efetiva colonização. Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, lançando as bases da colonização portuguesa aqui no Brasil. Mas foi durante o período da mineração, no século XVIII, que a região atraiu milhares de pessoas em busca de enriquecimento rápido, em busca do ouro. A região de Minas Gerais logo promoveu uma interação entre as províncias, principalmente com o Sul e com o Nordeste, que forneciam alimentos para a região. Até o final do século XIX, a população do Sudeste era quase toda formada por descendentes de portugueses ou de indígenas, e também por negros, escravizados vindos da África, que trabalhavam em sua maior parte nas fazendas ou em serviços domésticos. A presença indígena era muito forte até o século XIX. A língua mais falada na província de São Paulo era a língua geral, uma mistura entre o tupi e línguas indígenas como o português. No final do século XIX, desembarcaram aqui no Porto de Santos dezenas de milhares de europeus, principalmente italianos, alemães, portugueses, espanhóis, para substituir o trabalho escravo, dos negros pelo trabalho dos imigrantes, porque os negros foram libertos pela Lei Áurea em 1888. A partir do início do século XX, 1908, começaram a chegar também o primeiro grupo de imigrantes japoneses. Naquela época, o Japão vivia um momento de rápida modernização, a agricultura se desenvolvia e se mecanizava, e muitos camponeses estavam partindo do Japão à procura de trabalho.
No mundo todo, o Brasil foi o país que mais atraiu imigrantes japoneses. Alguns foram trabalhar nas fazendas de café, outros vieram com algum dinheiro e compraram pequenos sítios na periferia de São Paulo, onde passaram a plantar hortaliças, legumes. A população do Sudeste foi profundamente modificada pela imigração, como também pelas migrações internas, né? Migrações de dentro das regiões do Brasil, que se intensificaram nas primeiras décadas do século XX. Nessa época, principalmente nordestinos vinham em busca de melhor qualidade de vida, passaram a buscar trabalho, buscar emprego em outras regiões do Brasil, sobretudo no Nordeste, onde a economia crescia muito, principalmente na indústria e na construção civil. O Sudeste é o principal responsável pela geração de riquezas econômicas do país. É a região mais desenvolvida, abriga as maiores montadoras e siderúrgicas de todo o Brasil, possui o maior parque industrial, áreas de atividades agrícolas supermodernas, bancos, mercados de capitais, empresas transnacionais, empresas internacionais, comércios, universidades e possui as duas metrópoles nacionais consideradas cidades globais, como São Paulo e Rio de Janeiro. O Sudeste é responsável por 56,4% do PIB de todo o Brasil. O setor de serviços é o principal segmento de atividade e representa a maior parte da riqueza do Sudeste. A agricultura é bem dinâmica e diversificada. Destaca-se o cultivo do café, da laranja e da cana-de-açúcar. A exploração do minério é outra atividade econômica muito importante no Sudeste. Minas Gerais detém ainda grandes reservas de ferro e manganês. A maioria do petróleo produzido no país vem ali da bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Olha como a região Sudeste é importante. O Sudeste é a região mais importante nos ramos industriais, comerciais e financeiros do país, empregando cerca de 80% dos operários do Brasil. A economia da região Sudeste do Brasil é movida pelas produções industriais, agrícola, de comércio e serviço, destacando-se importantes no setor da economia a indústria e a agricultura. Na indústria, a principal atividade econômica da região é a principal atividade econômica da região, estando na maior parte concentrada em São Paulo, que é o maior parque industrial de toda a América Latina. Por isso que tanta gente vem para cá também. Destaca-se nas áreas de produção automotiva, eletrônicos, maquinário, metalúrgica e tecnologia. Na agricultura, a região possui uma agricultura bem desenvolvida, com o uso de máquinas supermodernas, permitindo uma maior produtividade no campo. A agricultura mecanizada transforma a produção humana em fabricação, com o uso de máquinas. A agricultura está presente em todos os estados da região Sudeste, onde são cultivados o café, cana-de-açúcar, o soja, o milho, frutas, verduras e o algodão. Mas também a região Sudeste é feita de cultura. Os principais aspectos culturais da região Sudeste são a Festa do Divino, festejos da Páscoa e de santos padroeiros das cidades, a congada, a cavalhadas, o Bumba Meu Boi também existe aqui, o carnaval, peão de boiadeiro, a dança dos velhos, o batuque, o samba e o caiapó. Olha lá a foto do carnaval, da festa de peão, além de ter a maior concentração de festas, bares, peças teatrais, museus, baladas, exposições, apresentações diversas e tantas outras atividades culturais. E na culinária? A culinária do Sudeste é diversificada e tem uma forte influência indígena, escrava e de diversos imigrantes europeus e asiáticos que vieram para cá. Alguns pratos típicos são a moqueca capixaba, o pão de queijo mineiro, o feijão tropeiro, a carne de porco, a feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virado paulista, cuscuz paulista, a farofa e tantos outros.
Sudeste também é lugar de turismo. Existem belas praias nos litorais, cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, Sabará, em Minas Gerais, Paraty, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Itu, Taubaté, São Vicente, Santos, Itanhaém, Iguape, em São Paulo, Vila Velha, no Espírito Santo. A cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Cidade Maravilhosa, é tão linda por sua beleza e o seu carnaval, que é famoso no mundo inteiro. E a cidade de São Paulo se destaca pelo turismo de negócios. São Paulo é o estado de maior circulação de dinheiro, não temos dúvida. Possui um PIB de 1 trilhão, ocupando um percentual de 33% de toda a renda do Brasil. A capital paulista, por sua vez, é a única cidade brasileira, é a única cidade do Brasil considerada uma megalópole. Tudo muito lindo, mas nós sabemos que existem os problemas sociais. Olha lá, São Paulo, cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. É lindo, eu já fui. Vitória, no Espírito Santo. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Também já fui várias vezes. E Liberdade, né, em São Paulo. Quem já foi? Toda a cultura asiática está ali. A região Sudeste apresenta a parcela mais rica e mais produtiva do país. Isso nós já entendemos. Cerca de 57% do PIB nacional está aqui, na região Sudeste. Com isso, muitas pessoas vêm para cá, para essa região, em busca de oportunidades, né, de emprego, oportunidade financeira, para carreira. Muitos vêm para cá em busca de trabalho. Na maioria dos migrantes brasileiros vêm nordestinos. No entanto, o campo de trabalho se reduz e ficam muitos desempregados. As cidades têm um crescimento absurdo, crescendo desordenadamente, né? Desorganizadamente, responsável pela ocupação de favelas e comunidades em áreas de preservação ambiental, destruindo matas. Olha lá, uma foto da rodoviária do Tietê, todos os dias chegando migrantes para São Paulo. E as comunidades existentes na região Sudeste. Esses são um dos problemas sociais. O Rio de Janeiro já tem pelo menos 65 favelas que têm trechos ou estão totalmente dentro de áreas de preservação. Os moradores das favelas sofrem por falta de infraestrutura. As condições são insalubres muitas vezes, sem boa condição de moradia, sem saneamento básico, sem fornecimento de água ou de recolhimento de lixo. Isso torna mais vulnerável às doenças, e não só no Rio de Janeiro, tá? São Paulo, Minas Gerais, todos têm. Nas favelas, as doenças endêmicas estão voltando, como esquistossomose, doença de Chagas, a dengue, a leptospirose, consegui. Os moradores de favela geralmente experimentam uma alta taxa de doenças, como a cólera, HIV, sarampo, malária, dengue, febre tifoide, tuberculose, né, e resistência a medicamentos e outras epidemias. Estudos analisam que a saúde das crianças moradoras dessas comunidades são precárias, né, além da vulnerabilidade dessas crianças a doenças. Estudiosos apontam a alta prevalência de HIV entre os jovens e mulheres moradoras das comunidades. Alta densidade populacional, todo mundo vem para as grandes cidades, né? Isso causa o que nós chamamos de inchaço urbano, péssimas condições, né, de vida, baixas taxas de vacinação, pouca informação sobre saúde, serviços, assistência médica, né, maior taxa de transmissão de doenças e uma área urbanizada sem estrutura nenhuma, fora a falta de emprego para todo mundo. Além do padrão de vida muito baixo, taxas de vacinação insuficientes causam casos excessivos de doenças em zonas mais periféricas. E nós já conversamos sobre isso, fora a parte da educação, né? Muitas pessoas vêm para São Paulo em busca de trabalho, de emprego, mas não têm a educação necessária, né? E ficam desempregados. Quantos não vêm para as grandes cidades e ficam
debaixo da ponte, né, em vulnerabilidade pelas ruas. Além de problemas com urbanização acelerada e desorganizada, favelização, falta de infraestrutura, saneamento básico e energia para todo mundo, escassez de emprego, falta de mão de obra qualificada, como estávamos falando, falta de transporte adequado, de escolas, de hospitais, tantos problemas. Olha lá o índice de pobreza por estado. Em azul temos São Paulo, 47%. No roxo é o Rio de Janeiro, 21%. Em verde temos Minas Gerais, 27%. E em vermelho, Espírito Santo, 5%. Bom, essa foi a nossa reflexão sobre a população e os problemas sociais do Sudeste. Sobre esse assunto, eu tenho um vídeo curto que faz um resumão sobre tudo que falamos. Acompanhe comigo, por favor. Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre a região sudeste do Brasil. Na região sudeste, encontramos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A região sudeste é a mais desenvolvida do Brasil, devido a fatores históricos ligados à corrida do ouro. A centralização política no Rio de Janeiro no século XIX e a industrialização somada à imigração em São Paulo durante o século XX. Hoje, os traços da mineração no século XVIII estão presentes nas cidades históricas de Minas Gerais, como em Mariana e Ouro Preto. A arquitetura colonial é considerada patrimônio histórico da humanidade. Essa região apresenta uma cultura variada, desmembrando-se na caipira, na capixaba, na caiçara e na fluminense, com influências europeias como podemos observar em festas ligadas à produção agrícola e as do peão, por exemplo. Na região sudeste, situa-se a maior basílica do país, a de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Os católicos consideram Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil. O Rio de Janeiro concentra as maiores plataformas de petróleo do Brasil. Com a descoberta do pré-sal pela Petrobras, existe uma grande expectativa de aumento de recursos no país, e é considerada uma das cidades mais belas do mundo. É no Rio de Janeiro que fica o Cristo Redentor, um dos cartões postais do Brasil. Em São Paulo é onde ocorrem os maiores investimentos do país. A capital do estado é a maior da América do Sul. Ela se desenvolveu graças aos italianos, à cafeicultura, à industrialização e à migração. Porém, o Sudeste foi a região onde a vegetação foi quase totalmente aniquilada, exatamente pela concentração demográfica, e os grandes centros urbanos sofrem com a violência e a infraestrutura. É isso, nossa reflexão sobre a região sudeste. Como atividade, eu deixo para vocês fazer uma pesquisa e um pequeno resumo para me enviar no Classroom sobre os primeiros habitantes de São Paulo, o nosso estado. E encerramos por aqui a nossa série sobre a população das regiões de todo o Brasil. Falamos um pouquinho sobre cada uma. Vejo você na próxima semana com outro tema. Até lá, um beijo. Tchau.